Olá, amigos queridos, companheiros de estudo, companheiros dessa playlist do livro Boa Nova. É uma grande alegria essa reunião nossa de estudo, reunião de reflexão, em que podemos um pouquinho mais falar sobre essa obra que edifica tantos corações. Hoje a lição é a lição número 23, o servo bom, é Zaqueu. E pedimos, antes de tudo, as bênçãos de Deus, a sua misericórdia, a luz do entendimento, a saúde, Senhor, física e espiritual, para a nossa casa, para os nossos amigos, para aqueles corações que, assim como nós, tanto necessitam do seu amor. Então a nossa lição inicia assim: a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira por termo, a contendas injustificáveis. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. E quando o pobre nos surge somente nas aparências, replicava judiciosamente Livio: conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como miseráveis mendigos, mas apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Tudo isso é verdade, redarguia Simão Pedro. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Levi, Mateus, porém, não se dava por vencido e retrucava: a necessidade sincera deve ser objeto incessante de nosso carinhoso interesse, mas, em se tratando dos falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar vigilância. É imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade a ponto de prejudicarmos o nosso irmão no caminho da vida. O antigo cobrador de impostos expunha assim a sua maneira de ver, mas Filipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase: continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava oportunidade para um esclarecimento geral. Passava-se o tempo e as pequenas controvérsias continuavam acesas. Chegara, porém, um dia em que o Mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano, igual Mateus, um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém,
de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro, né? Sicômoro é uma árvore, tipo uma figueira, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Então ele era baixo, então ele sobe lá na árvore para poder observar melhor Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade e de tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria, possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. O mestre deu o braço ao publicano e escutava, atento às suas observações mais insignificantes, com grande escândalo da maioria dos discípulos. Não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? A breves instantes, porém, toda a comitiva penetrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria. Sentando-se com Jesus e seus discípulos sobre um vasto alpendre, a palavra versava sobre a nova doutrina, e sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade sua alma: Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos eu venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente na terra. Até Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Abençoado seja o teu esforço, replicou Jesus cheio de bondade. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes foi injustamente acusado, experimentou uma grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus abraçou com formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis.
mais ou menos aferrado às leis judaicas, aos preconceitos, e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa se ausentasse da reunião por alguns minutos, a fim de providenciar sobre a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos de humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. E os segundos ligam sua existência a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforço a continuação da sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Os apóstolos ouviam-no espantados. Filipe, desejoso de se justificar, depois da argumentação incisiva do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa vontade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser da sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acentuou: Sim, amigo, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurado também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, ciente de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa ventura, enquanto os jovens, em grande número, tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu,
seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Então, Jesus é aquele, né, que vem dissipar com o preconceito. Ele observava o que ia na criatura, não suas posses, não apenas se era homem, se era mulher, se era criança, se era velho, sua visão além. E ele demonstra claramente que o problema não era ser rico, que era saber ser rico, entender o seu papel como um mordomo de Deus, aquele que tem dinheiro, como um instrumento de progresso. E Zaqueu é realmente ali um homem que coloca o seu dinheiro como um instrumento de progresso aos que procuravam, através dos trabalhos que ele oferecia. Então, é muito diferente ter uma fortuna e viver escravizado nela e saber usar essa fortuna. Então, saber usar e não ser usado, e não por ela ser usado, que é bem diferente. E nós podemos nos perguntar, né, se já aprendemos essa ciência do desprendimento. Muitas vezes observamos aquele que possui muitos como uma explicação. Mas e nós? Né? A ciência do desprendimento só diz respeito a dinheiro? Ou também seriam de antigas ideias, de sentimentos que não condizem mais com uma nova proposta de vida? Sentimentos, né, esses que ainda fazem tão mal ao nosso coração. Nós já conseguimos nos desfazer, nos desprender de situações do passado, de momentos que não foram bons. Nós já conseguimos esse desprendimento. Às vezes a gente começa a observar até em termos de alguns objetos. Nós já conseguimos desprender de alguns objetos que cismamos em ter posse, por dizermos que temos alguma afeição. A gente vai aos poucos desprendendo, cada vez a gente vai aprendendo a circular os nossos bens, porque isso muito nos ajudará no nosso desprendimento do corpo físico. Porque as pequenas coisas, elas funcionam como verdadeiras teias de aranha, né? Que olhando assim, não se vê às vezes, mas com cuidado ela prende ali alguma coisa ainda. Então, um dia nós vamos compreender realmente que a questão da posse, essa ideia, não nos preocupa mais o coração. Seremos livres nesse momento, completamente livres. Tudo é importante. Mas isso é importante. Tudo é importante. Mais imprescindível mesmo é só o amor de Deus. Então, sabendo usar e sabendo se desapegar é a lição maior. E aquele que possui, saber utilizar o seu talento, o seu dom, como um mordomo, né, dos talentos confiados por Deus para o progresso de todos. Que dessa maneira possamos nos despedir, calando nessa lição fundo aos nossos corações, colocando em revista essas nossas particularidades. Que Deus ampare, que Deus nos ilumine a todos nós. Graças a Deus.